Olá, irmãos, bem-vindos a mais um momento de estudo do Grupo Espírita Alto de Souza. Vamos ler aqui o nosso texto de harmonização do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A esmola maior. Amados, amemo-nos uns aos outros porque a caridade é de Deus. João, da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior, que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto que desculpa das ficções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço de todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos de comum a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênção os ânimos dos amigos. A esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que se todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Vamos levar nosso pensamento a Deus para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos neste momento, por esse momento de estudo, por esse momento de compreensão, por esse momento de aprendizado. Senhor, olhai por aqueles que não têm esta oportunidade, ou ainda, Senhor, que tendo esta oportunidade, fogem dela, que todos possam ter acesso à Tua lei, à Tua palavra, especialmente no momento que mais precisam, no momento que mais precisamos. Que o nosso ouvido, Senhor, esteja aberto, que a nossa mente esteja aberta, que nós tenhamos nosso coração limpo e nós estejamos receptivos às Tuas mensagens, venham de onde elas vierem. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar o livro Seara dos Médiuns. Vamos começar pelo capítulo 1, Num Século de Espiritismo. Esse livro mostra algumas reuniões espíritas, é um livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e ele vai trazendo algumas questões diversas ao longo do livro. Nesse primeiro capítulo, tratando de um século de Espiritismo, na época que foi escrito, ele nos leva a pensar sobre a questão da ciência espírita, porque nós sabemos que o Espiritismo ele não vem para ser mais uma ferramenta de dominação de homens por homens, Ele não vem para ser mais uma forma de nós distorcermos a palavra de Deus em prol da dominação de outros. Porque quantas das vezes nós vimos na história do mundo a palavra divina vir da forma mais singela, mais simples, mais caridosa
e ao longo do tempo ela ser usada para dominação, ela ser distorcida para as pessoas se imporem autoridade umas sobre as outras, mesmo não tendo essa autoridade, impondo uma elevação espiritual que muitas vezes não tínhamos. E o Espiritismo, ele não veio para ser contra a ciência, até porque a ciência também é de Deus. Tudo que está nesse mundo é de Deus. Muitas vezes nós distorcemos isso que nos é dado para maus propósitos, mas a ciência é de Deus também. E uma das coisas que é base do método científico, né, é que cada um de nós pode experimentar, cada um de nós pode aprender, cada um de nós pode praticar, cada um de nós pode comprovar que aquele ensinamento, aquele conhecimento, aquela definição, eu ia falar crença, mas não é bem crença, né? Aquela teoria, aquele teorema, ele pode ser comprovado por cada um de nós. Basta esforço, basta os meios, às vezes, né? No caso de ciência, às vezes, como é que eu vou fazer um teste de uma reação nuclear, né, sem eu ter os meios de fazer aquela reação? Mas desde que eu tenha aqueles meios, eu posso, de forma independente, validar aquele conhecimento. E a gente viu há várias vertentes do Espiritismo que são esses estudos científicos que comprovam, estudam a sobrevivência do espírito ao corpo, né? Que eles são feitos experimentos, são feitos vários livros com essa ênfase do tratamento da ciência espírita, né? Da experimentação, da comprovação. E essa atividade ela é muito importante para desmistificar o Espiritismo, né? O Espiritismo não veio para ser uma ferramenta de dominação, ela veio para ser uma ferramenta de esclarecimento, e o método científico, a ciência, é um método de esclarecimento da humanidade em diversos aspectos. Várias ciências, né? Várias áreas de estudo humana, várias áreas de estudo, elas se valem desse método científico, né? E por isso são chamadas de ciências. O Espiritismo também é uma delas, mas a parte mais importante, e é isso que o estudo nos traz, né? O texto nos relembra disso. A parte mais importante do Espiritismo é a parte moral. A parte de ciência é muito importante, mas não adianta nada nós olharmos para a ciência se nós não olharmos para a parte moral. Nós podemos até seguir a parte moral sem seguir a parte de ciência. A gente acaba tendo um pouco risco de, se a gente não estuda, se a gente não se educa, né, sobre os ensinamentos dos espíritos, a gente pode acabar vítima de mistificadores, tanto de espíritos quanto de encarnados, em que vão trazer conhecimentos que parecem ser elevados, mas no final acabam não sendo. Então é importante que nós tomemos a rédea do nosso conhecimento. Mas, ainda assim, se nós conseguimos trabalhar a parte moral, mesmo sem o estudo, ela ainda tem mais efeito do que só o estudo sem a parte moral. E o texto nos lembra que esse século de espiritismo que é falado, né, ele viu várias evoluções científicas. Ele viu o estudo do átomo, a energia atômica, a aviação, astronáutica, biologia, medicina, várias ciências, né, evoluíram nesse começo de século, no século passado. E
Mas também, no começo do século passado, a gente teve várias atrocidades morais, a gente teve guerras terríveis, a gente teve dominações terríveis, a gente teve destruição de povos em massa, né, em volume grande, de forma sistemática, usando inclusive muitas vezes ferramentas de ciência. Então isso nos serve para lembrar que a ciência ela é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela não tem julgamento. Eu posso usar uma faca para cortar comida, para alimentar quem tem fome. Como também posso usar essa faca para matar uma pessoa. A culpa não é da faca, a culpa é minha. É como eu uso a ferramenta que é importante. Então, a gente também não deve usar as ferramentas de ciência, nem mesmo as ferramentas do espiritismo, nem mesmo os conhecimentos que a gente tem, né, ou pode adquirir, como ferramenta de dominação. A gente tem sempre que lembrar que o importante é a caridade, que o importante é o lado moral, e como já frisa bastante Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, olhando para esse século de Espiritismo, e agora nós estamos nos aproximando, né, até mais algumas poucas décadas, nós estaremos com 2 séculos de Espiritismo, a gente precisa lembrar que essa oportunidade que nos é dada, ela nos é dada para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Nós precisamos transformar o uso da caridade, a aplicação da caridade, num exercício, numa prática diária. Isso precisa ser o nosso dia a dia. Ela precisa ser algo tão natural quanto respirar. Precisa ser algo tão natural quanto o coração bater, quanto o cérebro funcionar. A gente precisa transformar esse exercício da caridade no nosso modo de ser. Nós precisamos usar os nossos estudos espíritas, os nossos conhecimentos, os conhecimentos que a gente pode e deve adquirir em prol do próximo, em prol do outro, em prol de nós mesmos, mas principalmente olhando para o outro, porque quando nós olhamos para o outro, a gente deixa um pouco, ou quem sabe, esperançosamente muito, de lado o nosso próprio egoísmo. A gente precisa praticar isso de forma científica, a gente precisa colocar em prática, em experimento o tempo todo. Vamos, cientificamente, experimentar o uso da caridade, aplicar a caridade todo dia, toda hora, de forma sistemática, porque talvez usando de ferramentas de ciência para o bem do próximo, para a nossa evolução moral, nós consigamos transformar esse mundo efetivamente num mundo de regeneração. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, obrigado pelas oportunidades que nos traz, obrigado pelas dificuldades que o Senhor apresenta diante de nós, porque nós sabemos que através dessas dificuldades, através dessas provas, através dessas expiações, que nós temos a oportunidade de ouro para evoluirmos, para contribuirmos para a evolução desse planeta, para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades de aprendizado. Agradecemos pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação, pela organização, pela condução de Alto de Souza. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que têm sérias dificuldades, sejam morais, sejam materiais, especialmente nesse momento de grande tormento neste planeta, que nós possamos enxergar cada vez mais aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que esse redor seja bastante distante, mas nós sabemos que há inúmeras ferramentas para nós encurtarmos as distâncias entre as pessoas, que nós possamos auxiliar sempre que tenhamos oportunidade, sempre que tenhamos condições, e, Senhor, que nós consigamos aprender que
mesmo das vezes que nós não conseguimos algum auxílio material, que muitas vezes o ouvir, muitas vezes o falar, muitas vezes o calar, muitas vezes o olhar, muitas vezes o olhar para o lado, muitas vezes o respirar perto, o estar presente, já é um auxílio gigantesco que nós podemos dar. E quando tudo mais falha, Senhor, quando a oportunidade ela não se apresenta, ou quando nós não vamos atrás dela, ou quando nós não enxergamos, ou quando nós optamos por não enxergar, qualquer coisa nesse aspecto, nós sempre lembremos que quando tudo mais falhar, uma oração é uma forma de ajudar. Um pensamento é uma forma de ajudar. Uma inspiração, um bom pensamento, um pensamento calmo, uma oração tranquila por alguém que pode estar passando por uma dificuldade que não é além de suas forças, porque nós sabemos que o Senhor não dá a cruz maior do que podemos carregar, mas que ela pode estar achando que é maior que suas forças, e que muitas vezes a oração que nós fazemos à distância, que nós fazemos no silêncio dos nossos lares, na tranquilidade dos nossos lares, pode ser mais um pouquinho do apoio que essa pessoa precisa. Obrigado, meu Deus, por tudo que nos dá. Que assim seja.